Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Marcos, eu sou professor de matemática e nós começaremos agora a série sobre análise combinatória. Nessa primeira aula, nós vamos ver o que é o fatorial de um número natural. Portanto, nesta aula veremos o que é o fatorial de um número natural e exemplos de como trabalhar com o fatorial de um número natural. Bora lá? Iniciando aqui com uma situação simples, essa situação vai dar um indício de onde a gente vai poder usar o fatorial de um número natural. A situação é a seguinte, ó, de quantas maneiras distintas podemos formar uma fila com 3 pessoas? Certo? Vamos colocar aqui, ó, 3 pessoas, ó, Luísa, Marcos e Fernanda. Então, vou representar aqui, ó, com L, a Luísa, a M, Marcos, a F, a Fernanda. Por exemplo, uma maneira de formar a fila, considerando aqui uma fila indiana, Luísa, Marcos, Fernanda. Isso é uma maneira. Outra maneira seria Luísa, Fernanda e Marcos. É uma outra maneira de formar essa fila. Aqui seria Marcos, Luísa e Fernanda. Uma outra maneira. Marcos, Fernanda, Luísa. Uma outra maneira. Outra maneira seria Fernanda, Marcos, Luísa. E a última maneira seria Fernanda, Luísa e Marcos. São 6 maneiras. O que eu quero que você perceba é o seguinte. Olha aqui ó, na frente, ó, Luísa, Marcos, Fernanda. Significa que na primeira posição da fila, eu posso colocar 3 pessoas. A partir do momento que eu escolhi uma dessas pessoas, por exemplo, Luísa, eu só tenho 2 maneiras para escolher a segunda posição. Seria o Marcos ou a Fernanda. Então, aqui, ó, na primeira posição, 3 maneiras. Na segunda posição, no momento que eu escolhi uma já, eu só tenho 2 possibilidades, certo? Escolhidas essas 2 possibilidades, só me restaram uma, certo? Colocar a Fernanda nesse caso, colocar o Marcos nesse caso. Na terceira posição, só tenho uma maneira, certo? Então, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é a mesma coisa que multiplicar todos esses números aqui, ó. 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6 maneiras de formar essa fila. Tá? Mais para frente a gente vai ver o porquê que a gente multiplica. Existe o chamado princípio multiplicativo. E a gente vai ver o porquê que tem essa multiplicação aí. Portanto, nós temos 6 maneiras. Por quê? Na primeira posição da fila, nós temos 3 possibilidades de escolhas. É a Luísa, ou o Marcos, ou a Fernanda. Escolhido um deles, por exemplo, escolheu a Luísa, sobraram quantas pessoas? O Marcos ou a Fernanda, ou seja, 2. Escolhido o Marcos para colocar na segunda posição, sobrou o quê? Sobraram quantas pessoas? Sobrou uma pessoa só, né? No caso, a Fernanda, uma. Então, 3 vezes 2 vezes 1 dá 6 maneiras, que foram todas as possibilidades que a gente colocou aqui, certo? Então, é assim que a gente funciona. Mas isso aqui é fácil de fazer quando tem poucas pessoas. O problema é quando você começa a aumentar o número de pessoas. Por exemplo, 4. Né? Montar isso aqui já fica trabalhoso demais. Então, a gente vai por essa conclusão aqui. Se você tem 4 pessoas, na primeira posição você tem 4 possibilidades. Escolhida uma dessas 4, restam 3 pessoas. Escolheu uma aqui, sobram 2 pessoas. Escolhida essas 3, sobra uma pessoa. Então, você tem 4 vezes 3, 12. Vezes 2, 24. Vezes 1, 24 maneiras de formar uma fila com 4 pessoas. Olha, você tinha 3 pessoas aqui, 6 maneiras. Só de aumentar uma pessoa, já foi para 24. Imagina fazer isso com 10. Você teria assim, 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2,
vezes 1 e fazer toda essa multiplicação aqui, você encontrar a quantidade de maneiras de formar uma fila com 10 pessoas. Só que existe uma maneira de simplificar todo esse produto aqui, ó. Tá vendo? Vai caindo de 1 em 1 aqui, ó. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. É o que a gente chama de fatorial de um número natural. Por exemplo, esse 10, que 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, a gente pode simbolizar assim, ó. 10 e um ponto de exclamação aqui, a gente chama de fatorial de um número. Esse símbolo aqui chama-se fatorial. É um símbolo na matemática para a gente simplificar essa multiplicação aqui, ó, que começa lá do 10 e termina aqui no 1, os fatores, e vai caindo aqui de 1 em 1. Esse 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, a gente pode escrever assim, ó, como 4 fatorial. A gente lê assim, 4 fatorial, tá? Esse 3 vezes 2 vezes 1 aqui, 3 fatorial. Ou você pode falar assim, o fatorial de 3. Ou 3 fatorial é esse ponto de exclamação. O objetivo dessa aula aqui é apresentar esse tipo de produto. Tá vendo? Ó? O 6 fatorial, ele começa onde lá? O 6, aí, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. É um produto, certo? Com vários fatores. No caso aqui, 6 fatorial, você tem 6 fatores, começando do 6, terminando do 1 e vai caindo aqui, ó, de 1 em 1, certo? Esse é o fatorial de um número. Ele é um símbolo na matemática, um operador na matemática, que simplifica esse tipo de multiplicação aqui, tá? Então, a gente vai ver isso agora. Nós temos aqui a definição de um fatorial de um número natural. Seja n um número natural. Definimos fatorial de n e indicamos por n fatorial, é o n com esse ponto de exclamação, como esse produto aqui, ó, o n fatorial é n vezes n menos 1 vezes n menos 2, e esse produto vai chegar lá até 3 vezes 2 vezes 1. Tá? Então, é o produto de n fatores, começando pelo n e terminando no 1. Essa definição aqui serve para o n maior do que ou igual a 2. O que está acontecendo aqui? Ó? Do n, ele vai derrubando de 1 em 1. Ó. Cai 1 aqui, daqui para cá menos 1, daqui para cá menos 1, daqui para cá menos 1 e assim por diante. Certo? Então, 4 fatorial. Então, o n é 4. Então, você tem 4 lá. Quem é o n menos 1? É o 4 menos 1, que dá 3. Quem que é o n menos 2? É o 4 menos 2, que dá 2. Depois, termina lá no 1. Então, é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E isso aí dá 24. Quem que é o 5 fatorial? É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ó, você tem 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120, vezes 1, 120. Note que eu conheço aqui ó, o 4 fatorial. Esse 5 fatorial poderia se escrever assim, ó, 5 vezes 4 fatorial. Essa parte aqui ó, é o 4 fatorial. Então, você tem 5 vezes o 24, que você conhece aqui, que dá o mesmo resultado, que é 120. Beleza? Então, lá, quem que é o 6 fatorial? É o 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá lá, ó, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. Vezes 2, 720. Vezes 1, 720. Aqui da mesma maneira. Isso aqui é o 6 vezes o 5 fatorial, porque isso aqui é o 5 fatorial. Então, a gente tem 6 vezes o 5 fatorial, que é 120, que dá o 720 e dá o mesmo resultado. Você pode usar essa propriedade aí. Inclusive, a gente vai ver ela agora. No fatorial de um número, você não precisa escrever ele até o final. Por exemplo, 6 fatorial, você não precisa escrever lá o 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Você pode parar
aonde você quiser. Por exemplo, se eu quiser escrever 6 vezes 5 fatorial, tá ótimo. Se você quiser escrever o 6 fatorial como 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, também está correto. A gente vai usar esse fato para fazer algumas simplificações necessárias lá na frente, certo? A gente vai ver alguns tópicos de análise combinatória, como arranjo, combinação, e a gente vai precisar simplificar os fatoriais para a gente fazer menos contas. Vai ficar muito mais fácil. Então, lá, o fatorial de n pode ser escrito como o n fatorial é o n vezes n menos 1 fatorial. O n fatorial pode ser n vezes n menos 1 vezes n menos 2 fatorial. Certo? Por exemplo, aqui, ó, 5 fatorial pode escrever como 5 vezes 4 fatorial. Ou o 5 fatorial pode ser escrito como 5 vezes 4 vezes 3 fatorial e assim por diante. Tá? Então, é uma maneira aí que a gente pode escrever aí os fatoriais de um número. Agora, o seguinte, lá na definição, estava escrito lá que o fatorial é definido para um n natural maior do que ou igual a 2. E no caso do zero fatorial e do 1 fatorial, quanto que é? Certo? Vamos pegar essa expressão aqui, ó. N fatorial é igual a n vezes n menos 1 fatorial. Tá? Vamos fazer isso. Para o n igual a 2, temos... Vamos fazer uma observação aqui, ó. Vamos supor que o n é 2. Então, 2 no lugar do n por 2. Então, vai ficar 2 fatorial é igual a 2 vezes 2 menos 1 fatorial. O 2 fatorial é 2 vezes 1, porque pela definição eu posso fazer com 2, que é n maior do que ou igual a 2. Isso aqui é igual a 2 vezes, ó, 2 menos 1, 1 fatorial. Apareceu 1 fatorial. Eu não sei quanto que ele é, mas vou calcular e ver quanto que vai dar. 2 vezes 1, 2, igual a 2 vezes 1 fatorial. Como esse 2 está multiplicando 1 fatorial, vou passar ele dividindo aqui, ó. Então, o 1 fatorial é quanto? 2 dividido por 2, que dá 1. Logo, o 1 fatorial é 1. Isso aqui é uma justificativa de quanto que vale o 1 fatorial. Bom, 1 fatorial é 1, então está definido aqui. A gente vai usar isso. O 1 fatorial, quando aparecer, é igual a 1. E o 0 fatorial? Será que é 0? Vamos observar isso. Então, nessa mesma expressão, n fatorial é igual a n vezes n menos 1 fatorial. E para o n igual a 1, temos... Ah lá, no lugar do n, eu vou substituir por 1. 1 fatorial é igual a 1 vezes 1 menos 1 fatorial. O 1 fatorial a gente já encontrou aqui, ó, ele vale 1. 1 vezes, aqui, ó, 1 menos 1 dá 0 fatorial. Apareceu 0 fatorial. Eu não sei quanto que ele vale. Então, 0 fatorial, aqui, ó, 1 dividido por 1 dá 1. Portanto, o 0 fatorial também é igual a 1. Certo? Então, quando aparecer o 0 fatorial, a gente vai substituir por 1. Tá? Tem outras maneiras de justificar isso, né? Tem cálculos bem mais avançados para a gente justificar essas partes aí do 0 fatorial, 1 fatorial. Tá? É chamada uma função gama. Essa função é uma função bem avançada que a gente aprende lá em cálculo diferencial integral, que não faz parte aí do conteúdo do ensino médio. Tá? Então, uma maneira de justificar esses dois valores, assim é uma boa justificativa para você entender como isso funciona. Agora, o que a gente vai ver? Com essa maneira de escrever o fatorial, a gente vai simplificar algumas frações que aparecem aí, os fatoriais, a gente vai ver isso já. Ó, simplifica as expressões, ó, 9 fatorial dividido por 7 fatorial. Se você for abrir esse fatorial em 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6,
vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Você tem muito trabalho aqui para fazer. Olha o trabalho que você tem aqui nesse caso. Né? E lá o 7, você abre 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Aí você tem o trabalhão de fazer isso aqui, ó, ficar simplificando. Ó, 7 aqui, o 7, o 6 com 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2 e 1. Sobrou quem lá? O 9 vezes 8, que dá 72. Você não vai fazer isso, né? É muito trabalhoso fazer isso aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa fração 9 fatorial dividido por 7 fatorial. Você vai pegar aquele que é maior. Quem é maior? O 9 ou o 7? O 9. Então, esse 9 você vai abrir esse fatorial até o 7 fatorial. Você vai escrever assim, ó, 9 vezes 8 vezes 7 fatorial e para. Você vai chegar até no menor aqui, que é o 7 fatorial, e vai parar. E vai simplificar esses dois aqui. Ó. O 7 fatorial dividido por 7 fatorial dá 1. Sobra quem? 9 vezes 8, que dá 72. É isso que você vai fazer. Você vai abrir o maior até chegar no menor e vai simplificar esses dois fatoriais aí que tem, que vai ficar muito mais fácil para você. Por exemplo, lá no item B, tem 11 fatorial dividido por 8 fatorial. Você vai pegar o 11, que ele é o maior do que o 8 fatorial, o 11 fatorial é maior, você vai pegar esse 11 e vai abrir ele até o 8 fatorial. Ele vai ficar assim, ó, 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Para, coloca o fatorial no último. Você não pode esquecer de colocar o fatorial lá. E aqui continua a mesma coisa, o 8 fatorial. O que você vai fazer agora? Vai simplificar esse 8 fatorial com 8 fatorial. Sobrou quem lá? 11 vezes 10 vezes 9. 11 vezes 10 dá 110, vezes 9, 990. Aí você tem menos trabalho para fazer isso, certo? Por exemplo, lá no item C, você tem o 11 fatorial dividido por 8 fatorial vezes 3 fatorial. O que você vai fazer? Você vai abrir o maior deles até o maior do denominador. Ó. O 11 fatorial é o maior de todos aqui. E aqui embaixo, do 8 do 3, quem é o maior? O 8. Então, você vai abrir até ele. Então, vai ficar lá 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. E aqui continua a mesma coisa, 8 fatorial vezes 3 fatorial. Esse 8 com esse 8 cancela, porque é o maior. Porque é o maior por quê? Ele tem mais produtos, certo? Então, você vai cancelar aquele que tem a maior quantidade de produto. Sobrou lá quem? 11 vezes 10 vezes 9. E esse 3 fatorial aqui, você pode abrir 3 vezes 2 vezes 1. O que a gente tem? Ó? Esse 9 dividido por 3 dá 3 aqui. Ó. Esse 10 dividido por 2 dá 5. Então, sobra lá 11 vezes 5 vezes 3. E aqui sobra 1, que dividir por 1 não tem nada, né? Não acontece nada. Aí a gente faz 11 vezes 5, 55, vezes 3, 165. E dividido por 1, não vai alterar absolutamente nada aí. Então, dá 165, certo? Então, as maneiras que a gente tem de simplificar uma fração que tem fatoriais, você pega o maior e abre ele até o menor. E simplifica e vai sobrar aí um produto mais fácil e com menos tempo para realizar, certo? O que a gente vai ver agora? Um exemplo que contém razão, né, entre fatoriais com números genéricos. Vamos lá. Nesse exemplo aqui, a gente vai trabalhar com o fatorial de um número natural genérico, n. Como simplificar essas expressões aqui, que tem o n fatorial, sem ter um número em específico aqui? Olha lá, sendo n um número natural não nulo, simplifica as expressões. Lá no item A, a gente tem o n fatorial sobre o n menos 1 fatorial. Da mesma maneira que a gente fez com números, por exemplo, lá, o 9 fatorial dividido por 7 fatorial. A gente pegou o maior
e abriu ele até o menor. Aqui do n e do n menos 1, quem é o maior? O maior é o n. Então, a gente vai abrir esse n fatorial até o n menos 1. Quem que é o n fatorial? É o n vezes o n menos 1 para aqui, ó, chegou no denominador. Aí você para e coloca o fatorial sobre n menos 1 fatorial. Esse n menos 1 fatorial com n menos 1 fatorial cancela, sobra quem? Sobra o n. Então, a simplificação aqui dá n e acabou. No item B, você tem lá o n menos 3 fatorial sobre o n menos 5 fatorial. A gente age aqui da mesma forma. Pega o maior deles entre o numerador e o denominador e abre ele até o menor. Agora, quem é o maior do n menos 3 e o n menos 5? É o n menos 3. Na dúvida, coloca um número aqui, ó, maior do que 3 e 5, por exemplo, 7. Olha lá, o 7 menos 3 fatorial, 7 menos 3 dá 4 fatorial. 7 menos 5 fatorial dá 2 fatorial. Quem é maior? Esse aqui. Tá, então, o n menos 3 é o maior. Então, a gente vai abrir ele até o n menos 5. Como vai caindo de 1 em 1, então você tem assim, ó, n menos 3. Quem que é o próximo? Como você vai tirar 1 do menos 3, você tem o n menos 4. Como você vai tirar 1 daqui do menos 4, você tem o n menos 5 e para nele, porque esse é o nosso objetivo, chegar até o denominador aqui, ó. N menos 5 fatorial. E quem é igual em cima e embaixo cancela. Sobra quem? O n menos 3 vezes o n menos 4. Se você quiser deixar assim, tudo bem. Quem é esse produto aqui? Esse é um produto de Stevin. Aqui no canal tem fatoração aí do produto de Stevin. Como que abre isso aqui? Isso aqui é um produto notável. Ele fica assim, ó. N ao quadrado, ó, como o n e o n aqui eles são iguais. Aqui, ó, menos 3 menos 4, menos 7n. E o produto deles aqui, ó, negativo com negativo, positivo. 3 vezes 4 dá 12. Isso aqui é um produto notável, chamado produto de Stevin. Se você fizer a distributiva aqui, você vai chegar no mesmo resultado, ok? Então, a simplificação desse item B fica aqui, ó, n ao quadrado menos 7n mais 12. Agora, o item C. Tem lá o n mais 1 fatorial menos o n fatorial sobre o n fatorial menos o n menos 1 fatorial. Como agir nesse aqui? Como você tem uma subtração aqui no numerador e uma aqui no denominador, a sua atitude é pegar todos eles e fazer cada um até chegar no menor. Tá? O menor de todos aqui, ó, é o n menos 1. Então, a gente vai pegar o n mais 1, o n e chegar até o n menos 1. Então, lá, do n mais 1, você tem o seguinte, ó, n mais 1. Quem que é o próximo? Tira 1, sobra o n, certo? Tira 1, fica o n menos 1 fatorial. Menos, aqui, ó, o n, então é n menos 1. E no denominador, a mesma coisa. Lá, o n fatorial é o n vezes o n menos 1 fatorial, menos o n menos 1 fatorial. O fator comum aqui em cima é o n vezes n menos 1 fatorial. Então, vou colocar ele em evidência. Então, n vezes n menos 1 fatorial. Abre parênteses. Quem sobra aqui no primeiro? O n mais 1. Menos. Quem sobra aqui no segundo? Se é igual ao fator comum, é que sobra 1. E aqui o n menos 1 fatorial é o fator comum. Então, coloco o n menos 1 fatorial em evidência. Quem sobra aqui no primeiro? O n. Menos, aqui o n menos 1 é igual ao fator comum, então sobra 1.
Esse n menos 1 com n menos 1 fatorial cancela. Sobra quem aqui? N vezes aqui, ó, n mais 1 menos 1, sobra o n. E aqui embaixo sobra o n menos 1. N vezes n dá n ao quadrado, dividido por n menos 1 é a simplificação aí desse item C. Beleza? Então, isso aqui é uma maneira de você fazer, né, a simplificação aí de frações entre fatoriais, certo? Nos próximos vídeos, a gente vai entrar na análise combinatória mesmo, né? A gente vai ver lá o que é o princípio fundamental da contagem, o que é um arranjo, o que é uma combinação, o que é uma permutação, e a gente vai passear aí pelos princípios básicos da análise combinatória. Tá bom, galera? Se você puder compartilhar esse vídeo aí com seus amigos, amigas, quem está estudando aí, precisa de ajuda, eu ficaria muito grato. Se inscreve aí no canal, dá um joinha aí no vídeo para fortalecer e a gente ter um gás aí para produzir mais conteúdos de matemática aí para vocês. Galera, obrigado aí por assistir. Um grande abraço para vocês. Desejo tudo de melhor sempre. Tamo junto. Valeu!